Olá, amadinhos! Hoje vamos falar de fábula novamente? Neste caso, fábula em prosa. Abra o seu livro didático na página 18 e acompanhe a leitura comigo. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Fábulas de Esopo. Meus queridos, então agora nós vamos interpretar esse texto aqui. Nesse caso, essa fábula em prosa. Primeiro, meus amores, vamos observar que aqui, tem uma numeração, não na apostila de vocês, mas na minha. Observem esses números aqui. O que vocês acham que eles estão marcando? O número de parágrafos. É cada espacinho aqui, amores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não que o parágrafo seja o espacinho, tá, queridos? É importante vocês entenderem que o parágrafo é tudo isso aqui, tá? É o assunto completo. Mas esse espacinho delimita o início, tá? De cada parágrafo. Então, essa fábula tem 6 parágrafos. Vamos falar aqui, por exemplo, de tempo. Quando que aconteceu? Quando que aconteceu essa história aqui? Tem data aqui? Não, não tem data, mas tem alguma informação de estação do ano. Num belo dia do quê? De verão? De primavera? Não, né? Num belo dia de inverno. Então, esse é o tempo que ocorreu. E lugar, gente? Onde vocês acham que aconteceu essa história aqui? Ela não está especificando exatamente onde ocorreu, se foi na cidade ou se for no campo, mas aqui lendo a história vocês vão ter uma probabilidade de onde essa história aconteceu. Tá? Então aqui a gente fala de lugar. E de personagens. Quem são os personagens da história? Nossa, que difícil, né? A cigarra e as formigas. Então aqui tá simples demais. Agora eu quero falar para vocês, meus queridos, em relação ao narrador e em relação ao personagem. Por exemplo, o narrador, eu falei para vocês na última aula, que é quem está contando a história. Por exemplo, ele começa aqui, Num belo dia de inverno, as formigas estavam... E aí ele está contando, meus queridos. É diferente do personagem, aqui nesse caso, que está participando. Aqui tem a fala direta dos personagens. Então, os personagens participam da história, ao contrário do narrador, que apenas conta. Nesse caso, porque existem textos que o narrador pode participar da história também. Mas aqui nesse caso ele não participa. E então, eu citei esse exemplo aqui que é uma parte do narrador. Agora, por exemplo, esse aqui, Por favor, formiguinhas. Isso aqui é o quê? É o narrador? Claro que não, isso aqui é a fala de um personagem, a fala da cigarra, né? Então tem que distinguir, crianças, onde é fala de personagem, o que manda aqui, o que mostra para nós entendermos que vem uma fala. O travessão, olha aqui, tem um travessão antes de cada fala de personagem. E antes do narrador tem travessão?
quando ele está contando não tem travessão nenhum. Então, isso mostra para vocês a diferença, tá? Então, vocês vão responder aqui, ó, na página 19, tá? Que é a interpretação. E vamos lá para a página 20. Então, aqui na página 20, meus amores... desculpa, eu tô segurando o celular aqui com a mão esquerda e explicando com a mão direita, né? Então, vamos lá. Nessa página aqui, meus queridos, é tudo sobre o que eu já expliquei, tá? Então, não vai ser preciso eu falar novamente, porque é tudo referente ao que eu já falei anteriormente aqui, tá? Sobre esse texto aqui, sobre a interpretação do texto. E lembrando mais um detalhe, meus amores... Quando nós falamos interpretação de texto, olha o que diz aqui, ó, interpretação do texto, não está se referindo à sua opinião, não está se referindo, por exemplo, ao que você acha do texto. Interpretar o texto é ver exatamente o que o texto está dizendo, sem nenhuma alteração, ok?